Nessa sequência aí dos textos, que a gente observa bem o sentido figurado que os poetas utilizam para chamar a atenção do leitor, para emocionar, para deixar mais o lúdico, né, na imaginação, para isso que é utilizado, né, esse sentido figurado, não o sentido próprio realmente do verso. Nós temos também algumas figuras que são muito importantes dentro desses textos poéticos. Então, os poetas, eles utilizam de alguns recursos para chamar bem a atenção, para utilizar desses recursos. Então, seriam as figuras de linguagem. Seriam algumas linguagens que são bem marcantes dentro dos poemas. Então, o que seria? Seria a comparação, a metáfora e a personificação. Então, nós vamos observar bem isso daí no sentido assim, que ele vai chamar bem a atenção do leitor para certas palavras com esses recursos, para emocionar, para trazer a imaginação da gente, para não ficar aquele sentido próprio, verdadeiro do texto, que às vezes, se o poeta colocasse, seria aquele sentido e a gente não pudesse usar a nossa imaginação, né, nos poemas. Então, nós vamos ver, dentro do textinho lá do leão, que vocês escreveram, o que vai mostrar bem isso daí. Então, vamos lá. Então, nós temos lá o texto do leão. Vamos ler? O leão. Leão, 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 rugindo como o trovão. Deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Então, o que o Vinícius de Moraes ele fez aqui nessa estrofe? Ele colocou um verso que ele está comparando o rugido do leão como um trovão. Então, ele utilizou uma comparação, o rugir com o trovão. Porque o rugido é forte e o trovão também. Então, ele fez essa comparação. Quando ele coloca esse verso, rugindo como um trovão, ele coloca uma palavrinha aí que é a palavrinha comparativa. Então, ele colocou a palavrinha como. Pode circular essa palavrinha aí no texto, ó. Rugindo como o trovão, como um trovão. Então, vamos observar que a gente tem alguns termos aqui que nós vamos comparar. São palavrinhas que a gente compara, ó. Como, qual, feito, que nem, parece, tal qual. Tem várias palavrinhas que a gente utiliza ali dentro do texto que comparam uma coisa com outra, um termo com outro, tá? Então, os poetas, eles usam muito isso daí dentro dos textos. Seguindo aí, tá falando assim, ó, leão, 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 és o rei da criação. Na outra estrofe, a gente tem assim, leão, tua goela é uma fornalha, teu salto, uma labareda, tua garra, uma navalha, cortando a presa na queda. Leão longe, leão perto, nas areias do deserto. Leão alto, sobranceiro, junto do despenhadeiro. Então, o que aconteceu nesse verso? Ele colocou um termo que é a goela do leão, comparando com uma fornalha. Só que nesse caso, tua goela é uma fornalha, ele não colocou a palavrinha comparativa. Ele poderia ter colocado, tua goela é como uma fornalha. Ele podia ter colocado, né? Ou tua goela parece uma fornalha. Se ele tivesse colocado nesse sentido, tua goela é uma fornalha, seria uma comparação. Ele está usando as palavrinhas comparativas. Mas ele tirou o termo comparativo. Então, esse verso se transforma numa metáfora. Então, ele compara uma coisa com a outra, só que ele não utiliza das palavras comparativas. Então, ele coloca, tua goela é uma fornalha. Então, esse verso é uma metáfora, porque tem comparações, só que sem a palavrinha comparando, né? Então, as metáforas são muito presentes nos versos, nos poemas. Então, outra figura de linguagem que a gente observa aí. E outro
Outro recurso que os poetas também utilizam bastante é a personificação, que a gente vai ver nesse versinho aqui, ó. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia, a lua beijando o mar. Então, nós temos aqui comportamentos humanos dentro desse versinho aqui, que esses comportamentos aqui são atribuídos aos elementos da natureza. Por exemplo, o céu bordado de estrelas. O céu vai estar bordado. Quem que borda? Bordas são as bordadeiras, as pessoas. Então, comportamento humano que é atribuído a elementos da natureza. Então, no caso aqui, o que a gente vai ter aqui, ó? Bordado. Pode circular aí o textinho de vocês, tá? Ó, bordado. As ondas beijando a areia, aqui, ó. As ondas beijando a areia. A lua beijando o mar. Então, nós temos esses comportamentos que são humanos. Se fosse o sentido verdadeiro mesmo, a gente colocaria o quê? As ondas chegando na areia, não é isso? Molhando a areia. Né? As ondas molhando a areia. Isso é o sentido verdadeiro, né? O sentido denotativo. Agora, aqui, o que ele atribuiu? Um sentido figurado. E esse sentido figurado, ele colocou um comportamento humano para as ondas. Então, as ondas beijando a areia. Então, ondas não vai beijar a areia. Mas ele colocou, então, o sentido figurado, sentido conotativo, e utilizou da personificação desse comportamento. Ó, atribui esse comportamento humano a elementos da natureza. Seria a personificação. Vocês entenderam, assim, bem essas figuras de linguagem que os poetas utilizam? Quando vocês fizeram aquele textinho lá que a Pro pediu sobre o lugar onde eu vivo, lembra? Vocês imaginavam que vocês tinham esses recursos que podiam ser utilizados? Não, né? Porque muitas vezes o que vai acontecer? Quando a gente vai escrever um poeminha, vocês costumam escrever ele mais no sentido verdadeiro mesmo, né? O sentido denotativo, ou a gente pode utilizar o sentido figurado? A gente pode, deve, não é? Para chamar atenção. Mas qual que é o recurso que a gente mais usa? Sentido verdadeiro, não é? A gente escreve lá, a minha cidade é bonita, tem muitas plantações, né? Tem ruas, é uma cidade turística. Então, a gente costuma escrever versos e estrofes, né, no poeminha, mas o sentido verdadeiro mesmo, daquilo que a gente está vendo, né? Às vezes, o que a gente vê na nossa cidade, então a gente acaba escrevendo. Utiliza-se de rimas, coloca os versinhos, faz as estrofes. Mas o que a gente não costuma colocar? O sentido figurado. Então, agora a gente pode, aprendendo isso, a gente pode fazer versos e utilizar desses recursos que é muito comum nos poemas. Tá certo? Vocês vão utilizar agora, nessas frases, para fazer os termos comparativos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer comparações. Nós vamos fazer uma linguagem figurada. Vamos ver quem consegue utilizar bem a imaginação, hein? Utilizando a imaginação. Então, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar do sentido figurado das palavrinhas e vocês vão fazer comparações. Comparar uma coisa com outra. Então, nós vamos tentar fazer aqui nessas atividades. Ó, a Pro colocou uma para vocês entenderem, ó. Assim como a serpente, o rio da minha cidade é sinuoso. Então, o que acontece com a serpente? A serpente, quando ela tá andando, ela é sinuosa, não é? O rio da minha cidade também é assim, não é uma linha retinha. Então, eu comparei o quê? O rio da minha cidade com a serpente, do jeito que a serpente é. Num segundo momento, aqui nessa segunda atividade, o que vai acontecer? Eu quero que você transforma essa frase, que é uma comparação, uma figura de linguagem que é a comparação, e nós vamos transformar numa metáfora. O que eu tenho que tirar, então?
Quando eu vou transformar a comparação numa metáfora. Isso. Eu tenho que tirar os termos comparativos, as palavrinhas que estão comparando. Então, aqui nesse caso, como que vai ficar essa frase aqui, ó? O rio, pode ler. O rio da minha cidade é uma serpente sinuosa e ágil. Posso colocar outra palavrinha? Posso. Aqui. Tenho a mesma comparação, né? Só que eu tirei a palavrinha que está comparando aí, que é assim como. Então, a gente observa que a mesma frase, o mesmo sentido, só que sem a palavrinha comparativa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar fazer essa daqui, usar bem a imaginação e depois você vai pegar alguma delas aqui e transformar em metáfora. Não precisa ser todas, não, tá bom? Uma delas. Alguém fez essa daqui? Mais algum? Fez outra? Quer falar? Pode falar a tua. Como que você fez? Eu fiz essa vez. As águas do rio são claras, feito vidro. Isso. As águas do rio são claras, feito vidro. Muito bem. Comparou uma coisa com outra, Coloquei duas coisas com polvilho. Quer falar tu? Mais alguém? Alguém? Tá, então agora vocês vão tentar fazer, tá? Pode falar. Da mesma palavra. Pode falar. As águas do rio são azuis, feito o céu. Isso, as águas do rio são azuis, feito o céu. Isso mesmo, comparou as águas com o céu, certinho, tá? Então vamos tentar fazer. Depois, alguém conseguiu transformar alguma dessa aqui em metáfora? Eu ainda não fiz. Não fez ainda, não tá nessa, né? Então pode fazer. Eu acabei de terminar. Certinho, então. Vamos tentar fazer, então.